Olá, boa noite, queridos e queridas, boa tarde, boa noite, né? Estamos passando da tarde para a noite, não é mesmo? Então vamos dar início ao nosso estudo do livro de Salmos. Hoje eu vou falar sobre o Salmo de 3, 64 e 65. Vou falar tudo numa só levada. Isso significa que eles têm segmento, uma coisa vai puxando a outra, tá bom? Aqui nesse salmo, Davi está falando sobre, ele diz sobre a presença de Deus na vida dele, ele suplica a Deus que guarde ele durante todo o tempo de vida dele e também ele louva a Deus, não é mesmo? No Salmo de 64. Mas antes, gostaria muito que você que está aí presente se inscrevesse no canal. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Aperte aí na palavrinha inscrever-se, depois você vai lá no sininho e aperta também, tá bom? Depois que você apertar no sininho, você vai então na palavrinha todas e aperta. Terminou de se inscrever, apertou ali na palavrinha inscrever-se, no sininho, na palavrinha todas, já está escrita, não tem mais nada a fazer, tá? Apenas ouvir a mensagem que eu trago aqui. No final da mensagem, você vai dar um like, apertar, né, na mãozinha que tem aí, que é uma mãozinha que está dizendo que o assunto é favorável, é de bom êxito, né? E também você vai compartilhar. Compartilha com alguém que não esteja fazendo esse estudo. É sempre bom a gente levar uma palavra amiga para alguém. Eu sempre disse isso aqui, não é mesmo? Então, eu vou dar início aqui à leitura, vou ler algumas partes, né? Vou ver se consigo ler algumas partes, porque o Salmo é bem o 65, eles são razoáveis, né? O tamanho. O 63 vai até o versículo 11, o 64 ao 10 e o 65 já vai até o versículo 3. São razoáveis, né? Creio que vai dar para me ler todos eles. Então, prestem atenção, me acompanhem, por favor. No final, você então vai tirar suas conclusões e vai guardar tudo aquilo que é de bom no seu coração, tá certo? Guarde sempre coisas boas. É sempre bom a gente guardar coisas boas no nosso coração para que a gente possa transmitir, levar depois para alguém, para outra pessoa, não é mesmo? Então eu vou ler aqui, estou com a minha Bíblia, tá aqui na minha mão, tá bom? Então eu vou ler. O Salmo de número 3 inicia-se assim: Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. E então, à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto. A tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão à espada, serão uma nação para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar, se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Salmo de 64. Ouve, ó Deus, a minha voz, na minha oração. Guarda a minha vida do temor do inimigo. Esconde-me do secreto conselho
dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, que afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, a fim de atirarem em lugar oculto ao que é íntegro. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Andam inquirindo malícias, inquire tudo que se não é o que se pode inquirir, e ambos intentam pensamentos de cada um deles, e o coração são profundos. Mas Deus atirará sobre eles uma seta e de repente, ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas tropecem contra si mesmos. Todos aqueles que ouvirem fugirão. E todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus e considerarão prudentemente os feitos dele. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se gloriarão. Salmo de número 65, onde Davi louva a Deus. Diz assim: a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevaleçam as iniquidades contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos fartos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas, em justiça nos responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes cingindo de fortaleza. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto dos povos. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e as refresca. Tu as enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhes preparas o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sucos, tu lhe aplanas as leivas. Tu a amoleces com a muita chuva. Abençoas as suas novidades. Coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros os cingem de alegria. Os campos se vestem de rebanho e os vales se cobrem de trigo. Eles se regozijam e cantam. Então aqui, ele está falando, Davi está falando de uma intimidade. Ele fala de uma intimidade com Deus, onde Deus o sustenta. Davi, ele estava num deserto, lá no deserto de Judá, sem o santuário por perto, né? Sem o altar dele para ele realizar os sacrifícios dele. Mas isso não foi um empecilho para Davi. Nada disso impediu Davi que orasse, né? Que buscasse a Deus, que buscasse o Espírito Santo, né? Ele não fazia orações por fazer. Ele fazia buscando profundamente a intimidade com Deus. E ali ele falava todas as coisas, tudo aquilo que as pessoas faziam de ruim com ele, sobre as palavras maldosas, né, das línguas ferinas das pessoas que o perseguiam. Então ele orava a Deus e buscava a Deus para que Deus pudesse tirar ele de sobre aquelas coisas. Tirar ele até das dificuldades, de tudo que ele estava passando. Então a oração ele fazia com todo zelo e
E ele também fazia votos a Deus, né? Ele queria que Deus chegasse mais ainda próximo dele. Ele queria sentir com todo fervor a presença do Altíssimo sobre ele. Você entende? Então, o Senhor concedeu a ele privilégios. Deus sempre concedia a Davi muitos privilégios, porque Deus via o quanto ele o amava, o quanto ele buscava ele com toda a sinceridade, com todo o fervor, você entende? E aí Deus então cuidava dele, Deus cuidava de Davi. Então, esses salmos, o Salmo de 63, 64 e 65, eles estão, a gente vê nesses salmos que cada um fala de um assunto, não é mesmo? Por exemplo, o Salmo de 62, ele fala de uma alma sedenta, que era Davi buscando por Deus, né? O Salmo de 63, Davi já declarava intimidade, que queria mais intimidade com Deus, não é mesmo? Quando ele diz aqui, ó, cadê? Quando ele diz assim, ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Então, ele estava buscando em Deus mais intimidade, porque ele não tinha um santuário lá perto dele, você entende? Então, ele buscava essa profunda intimidade com Deus, com Jesus. Por isso, ele se comparava como uma pessoa que estivesse peregrinando no deserto, você entende? Ele estava lá no deserto, lá, e que lá não tinha um altar de Deus, lá não tinha um santuário de Deus, mas nada impedia de ele buscar a Deus a si mesmo, você entende? Nada impedia ele de buscar a Deus. Então o que acontece? Isso significa que Deus cuidava dele em todas as dificuldades, né? Mas porque Davi se mostrava desesperadamente em busca de resultados, né? Ele buscava resultados significativos em prol de tudo, das coisas que ele estava passando, você entende? Então isso mostra que é preciso haver uma profunda comunhão com Deus, que nós precisamos ter essa profunda comunhão com Deus, em espírito e em verdade, em obediência, porque a gente fazendo assim, só assim nós teremos a firmeza, né? Nós teremos mais coragem, a gente vai ficar vai ter mais força, né? Para a gente prosseguir nas nossas coisas do dia a dia. E aí Deus vai nos conceder êxito, nós vamos conseguir chegar onde nós desejamos chegar, né, num resultado final, não é mesmo? E aí o Salmo de 64, ele também vem falando, Davi vem relatando, as dificuldades, né, que ele vinha passando devido às calúnias das pessoas que perseguiam ele, né? Que as pessoas usavam palavras mentirosas, tinham línguas ferinas, né? Línguas afiadas, ferinas, e queriam defamar Davi porque queriam fazer mal a Davi, falar mal de Davi o tempo todo. Mas Deus, tudo ele via lá do alto, né, do trono dele, ele via a tudo e a todos. Então ele via tudo, todas as coisas que as pessoas faziam com ele, as setas enviadas, as palavras mentirosas, todas as adversidades que atingiam Davi. E Deus ia e livrava Davi, porque Davi orava e Davi fazia. Isso aí a gente já está entrando lá no Salmo 65, que fala que Davi orava, quando ele fala assim, a ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Olha só, e a ti se pagará o voto. Ó tu que ouves as orações, a ti verá toda a carne.
prevalece a iniquidade contra mim, porém tu limpas as nossas transgressões. Então ele fala, Senhor, prevalece muitas iniquidades contra mim, possa ser que eu tenha pecado também contra ti, mas tem muitas línguas ferinas, pessoas maldosas que ficam me defamando de coisas que eu não cometi. É isso que ele quis dizer. Então, o que a gente vê com isso? Que é a proximidade com Deus que não vai deixar a gente cair. Por mais que o inimigo venha querendo derrubar a gente, essa proximidade que nós temos com Deus não deixa a gente cair. Você entende? E a forma que nós adquirimos mais intimidade com Deus é através da nossa fé, através das orações que nós fazemos a Deus. Então Deus vem com a sua grandiosidade, com a sua força e cuida dos nossos passos, cuida de cada um de nós, você entende? Deus é maravilhoso, ele não falha. Por isso que eu fiz eu escrevi uma canção que fala assim, eu vou cantar um pedacinho. Eu clamei, adorei e pedi. Ele então respondeu, me dizia assim: te sustento, te alimento, te preparo para seguir. Cada montanha que eu passar, filho, estou ali. Pode confiar em mim, pode confiar em mim. Eu sou o teu Deus, estou no comando. Pode confiar em mim. Depois eu canto ela toda para vocês, tá bom? Então, eu fiz essa canção em prol dos cuidados, né, que Deus tem com a gente. Então, Deus cuida, Ele cuidou de todos os detalhes, em todos os sentidos na vida de Davi. E assim Ele faz também nas nossas vidas. E fará por nós, né? Ele sempre fará. Ele faz e fará pelo nosso futuro, para o nosso futuro próximo. Né? Nós não sabemos o nosso futuro próximo, só Deus é quem sabe, não é mesmo? Então, quem crê e respeita essa autoridade, que é o nome de Jesus, essa autoridade, esse Espírito maravilhoso que é o Espírito Santo, verá uma vida de abundância, terá uma vida de paz, de alegria, de abundância, de prosperidade em todas as áreas. Custe o que custar, passe o que passar, o tempo que for necessário, mas Deus trará uma vida de abundância. Por essas e outras razões que nós devemos estar sempre louvando, como Davi fazia, cantando para o Senhor, louvores para Ele, né? Orando, clamando, agradecendo, pedindo renovação de espírito, né? Porque esse Deus, Ele é maravilhoso, só Ele para nos conceder tantos benefícios, tantas coisas que Ele faz nas nossas vidas, não é mesmo? Saúde, amigos, paz, condições de a gente seguir em frente nas nossas coisas, não é mesmo? Porque Ele sempre vai abrindo caminho. Ele abre sempre caminho e mostrando a direção de cada coisa. Então, nós devemos seguir em frente. Devemos seguir celebrando sempre o nome do Senhor, tá certo? Amanhã eu volto com vocês para falar sobre o cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras, né? É o Salmo de 66, o Salmo 66. Depois eu vou falar também, vou ver se consigo fazer igual hoje, né? Falar de 3 salmos em seguida. Então, vou falar do Salmo 66, do Salmo 67 e do Salmo 68. O Salmo 67, ele fala do reino de Deus que abrange toda a terra. Eu vou falar sobre isso. E o Salmo de 68 também fala sobre um cântico de louvor em ação de graças a Deus, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho falando, vou seguindo todos os salmos, até que a gente venha concluir o livro de salmos todinho, tá bom? Nós vamos até o Salmo 147, temos uma jornada grande pela frente, mas é assim que nós vamos
adquirindo conhecimento, é assim que a gente vai se enchendo do Espírito de Deus, não é mesmo? Então, continue firme comigo, continue orando, continue buscando em aprender, porque é no aprender que a gente vai crescendo, vai prosperando, tá certo? Ninguém nasce sabendo nada. Todos nós estamos aqui a cada dia aprendendo. A vida vai nos ensinando. Todos os dias nós temos ensinamento de vida. Todos os dias. Porque todo dia, nenhum dia é igual ao outro. Todos os dias há coisas, há fatos que acontecem diferente nas nossas vidas, não é mesmo? Então, continue firme comigo, porque Deus, Ele abençoa os seus filhos, tá bom? Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Deus quer. Boa noite para vocês, um grande beijo. Tchau.